você que é membro, que prazer novamente estar aqui com você. Estou aqui naquele meu compromisso de coração com você de produzir um conteúdo exclusivo para você. Então, hoje eu quero fazer uma reflexão a partir de algo que eu vivenciei ontem nos meus atendimentos e desde então eu estou com isso reverberando aqui em mim e é uma reflexão que nos ajuda a cada um de nós como seres humanos. Então, ontem eu atendi a uma paciente que já é minha paciente há algum tempo e foi um atendimento bem difícil no sentido assim de que ela não estava nem um pouco disponível para mudança, de que ela, de fato, ela não estava nem um pouco disponível para, de verdade, ela atuar na solução dos seus problemas. E na verdade, se eu for fazer uma recapitulação, é esse o posicionamento dela desde que ela iniciou o processo terapêutico dela comigo. Com isso, eu só quero trazer aqui a reflexão com muito respeito a essa paciente, porque a dificuldade que eu percebi nela ontem, de uma forma assim muito estereotipada, na verdade é a dificuldade de cada um de nós ali em contato com as nossas dores. A nossa criança interna, ela, na maioria das vezes, ela vai buscar, ela vai se entregar a um processo de resistência à mudança. E então, ali naquela dinâmica da criança interna, que a despeito de todo o esforço do meu adulto e a decisão adulta de estar melhor na vida, de resolver as questões emocionais, a criança não quer nem saber disso que é do adulto e a criança vai detonar, ela vai sabotar as intenções do adulto. De uma forma inconsciente, de uma forma muito ali num processo numa dinâmica de inconsciente, de defesa daquilo que para ela tá funcionando bem e alivia as dores dela. Porém, sempre que a nossa criança interna está em processo de resistência à mudança, ela vai nos sabotar, sim, porque o emocional tem muito mais força do que o cognitivo, do que o racional, tá? Então, por isso da importância de aprender a colocar o adulto para cuidar da melhor maneira das necessidades da nossa criança. E nas dinâmicas de processo, nas dinâmicas de resistência à mudança também, o adulto precisa saber como atuar. Então, criança entrou em processo de resistência à mudança, o adulto tem que saber o que fazer. Então, primeiro passo, o adulto não pode forçar a barra, tá? Porque qualquer coisa de forçar a barra, de agressividade, de um autoritarismo do adulto aqui com essa criança, a força da dor que a criança vai colocar é muito maior do que qualquer força aqui do cognitivo. E aí o cognitivo perde, a criança sabota a intenção adulta, que é muito legal, é muito boa, mas a criança entra em processo de luta pela vida e aí ela vai nos sabotar na nossa intenção adulta, sim. Então o adulto, diante dessas situações, precisa não entrar em confronto de força, porque a força aqui é muito maior do que a força aqui. Sei lá, é como se fosse aqui um dedinho lutando com toda uma força enorme aqui, ó. Meu dedinho perde, tá? Meu dedinho vai se quebrar se eu usar toda a força que eu tenho aqui contra só o dedinho. É mais ou menos assim a dinâmica de força que existe quando
A nossa criança está em processo de dor, em processo de luta, e aí a intenção do adulto perde forças e tudo aquilo que é da criança vai prevalecer. Então, eu costumo dizer o seguinte, o adulto nessa hora precisa aprender a ser estratégico. Ele precisa abordar a criança de uma maneira que ela não se sinta mais ameaçada ainda. Então, o adulto tem que ir comendo pelas beiradas, fazendo um exercício de empatia para entender esse lugar aqui da criança, para que tanta defesa, para que tanta resistência? Ué, o adulto só vai ter acesso para modificar isso um dia se o adulto fizer um exercício de empatia e se colocar no lugar desta parte que está aí dentro de você. Bom, talvez alguns de vocês estejam aí se perguntando, mas como identificar quando a minha criança entra em processo de resistência? Ué, quando eu, numa parte minha, na parte adulta, eu quero muito uma coisa e não consigo transformar aquilo. Por vezes a gente faz terapia por anos, por vezes a gente reflete por anos, por vezes a gente investe uma série de esforços na mudança, esforços adultos. Quando eu falo de investir, não é só dinheiro, mas é também energia, é um esforço. Eu quero modificar algo em mim, mas eu não obtenho um resultado. Então, aí na sua parte racional pode pôr, pode acender uma luzinha de alerta. Por quê? Porque a sua criança certamente ali naquela área está em processo de resistência. E aí o seu adulto vai precisar ser estratégico, ok? O seu adulto vai precisar, num primeiro momento, acolher essa dor, dizer para sua criança assim, eu te compreendo. E de verdade compreender, tá? Através de um exercício de empatia. E num segundo momento dizer para essa criança, olha, eu te compreendo e eu fico aqui com você, você não está sozinha. E aí o adulto precisa ficar aqui junto com a criança, na dor dela, no processo de resistência dela, pelo tempo que a criança precisar. Acolhendo, sendo empático, mas ao mesmo tempo o adulto guarda ali uma intenção de que na primeira brecha que a criança der, você adulto vai atuar para modificar essa dinâmica. Sabe, tipo assim, você fica aqui do lado, acolhendo, sendo empático pelo tempo que precisar. Mas na hora que a sua criança baixar um pouquinho a guarda, aí você entra com uma reflexão, tá vendo? A gente pode fazer diferente aqui, e se a gente fizer diferente aqui nessa situação, nós vamos ter tal resultado. Uma atuação adulta para modificar todo aquele processo de resistência. Claro que aí é uma atuação assim, devagarzinho, percebendo, monitorando como que a criança fica a partir dessa atuação. Se a criança comprar aquela ideia, aí então, ótimo, o adulto pode continuar atuando, observando, indo no tempo da criança, não pode atropelar o tempo da criança, porque senão ela vai entrar num segundo momento ali em processo de resistência novamente, e aí o seu adulto meio que perde todo aquele trabalho de novo e tem que recomeçar, tá? Mas enfim, o trabalho é esse. O adulto vai precisar ser muito estratégico para romper um processo de resistência à mudança que a criança tem. Outra maneira de identificar quando a gente está muito em processo de resistência é quando na nossa fala a gente só reclama. É quando na nossa fala a gente fica muito num vitimismo. E muitas vezes a gente não vai perceber isso em nós porque é a nossa criança fazendo isso e geralmente aí a criança está muito, o adulto está muito excluído. Então, sabe como que o adulto vai desconfiar, devagarzinho, ter uma pista de que a gente está muito no vitimismo e na queixa? Quando as pessoas ao nosso redor começarem a nos dar feedbacks de que estamos no vitimismo e na queixa. E, regrinha de ouro para o seu adulto saber. Sempre que a gente estiver no vitimismo e na queixa, significa que eu não quero mudar.
significa que eu quero aqui na minha criança precisa muito continuar naquele lugar. Falando da minha paciente que eu atendi ontem, foi exatamente esta sessão por completo que eu fiz com ela. Ela estava no vitimismo e na queixa. E por mais que eu atuasse ali junto dela como um adulto externo, trazendo argumentos mais realistas para ela, ela continuou a sessão inteira no vitimismo e na queixa. Bom, essa pessoa ela não vai mudar nada, tá? Se você se percebe assim, significa que você não vai mudar nada porque tem aí um processo de resistência à mudança. Bom, com essa paciente, após o término da sessão dela, eu cheguei à conclusão que eu vou ter que jogar aberto com ela, eu vou ter que contar isso para ela. Então esse é o assunto que eu fiquei refletindo e foi a minha decisão para a semana que vem. Eu vou colocar na mesa, pratos sobre a mesa, panos limpos, enfim, as claras. Eu vou contar para ela o tanto que a criança dela que está tomando conta e, resumidamente, quem fica no vitimismo e na queixa não quer mudança. Primeiro passo é ter consciência disso, tá? Então eu também te coloco isso. Olha e toma consciência. Coloca o seu adulto mesmo aqui com um pouquinho só de energia para tomar consciência do que a criança está fazendo e ver. Até uma boa frase aqui, olhar para a criança e dizer assim, eu agora te beijo. E tomar consciência do que está acontecendo aí na sua dinâmica interna. Bom, e aí, se for possível para você, vai fazer terapia. Porque o processo terapêutico, ele ajuda muito. Tem alguém ali junto de você te auxiliando, alguém externo a você, para ir percebendo, assim como eu fiz ontem com a minha paciente, que eu percebi, opa, se ela não tomar muita consciência disso aqui, ela vai ficar eternamente nesse lugar. Ela já tá aí me pagando terapia há quase 1 ano e ontem eu percebi, ela tava de TPM, com tudo muito aumentado, e eu percebi, opa, ela não tá saindo do lugar. Então eu preciso urgentemente contar isso para ela, por quê? Para ela pelo menos ter a oportunidade de sair do lugar. E aí, a partir do momento que eu conto, uma parte dela sabe. E aí, se ela permanecer naquele lugar ou ficar nesse lugar de vitimismo e de queixa por muitos e muitos anos ainda, aí é uma escolha. Tudo bem, uma escolha entre aspas, né? Porque tem ali toda uma série de questões do inconsciente atuando, mas é uma escolha. Ninguém coloca uma arma na cabeça da pessoa e obriga ela a tomar essa decisão na vida. Não, é uma escolha sim. Entre aspas, por vezes, porque uma escolha totalmente inconsciente, regida por uma série de lealdades familiares, de crenças limitantes que a pessoa traz no inconsciente, mas é uma escolha, tá? Bom, nesse caso específico, essa cliente, ela tem uma série de lealdades familiares que a criança dela precisa muito se sentir pertencendo à família de origem. E a família, lá na família de origem, quando ela era criança, ela vivenciou muito abuso, abusos intensos a nível emocional, e inclusive em certos momentos da vida até abuso sexual, mas isso que é da família, ela traz uma decisão infantil de continuar no abuso. Então hoje tem ali na área do trabalho, sempre o chefe é abusivo, ela muda de setor e o chefe continua sendo abusivo. Ela já tá, essa pessoa, né, essa paciente específica, ela já tá no 3º casamento e a cada casamento um tipo de abuso e no atual casamento uma relação extremamente abusiva. Então, perceba bem o tanto que a criança, ela recria aqui na realidade, no aqui e agora, aquilo que ela acha que tem que viver.
E por vezes a gente está ileal ao abuso do nosso sistema familiar. E por mais que o meu adulto não queira, mas aquilo do meu adulto fica tão excluído, e aí prevalece a decisão da minha criança de permanecer leal à dor do sistema. Permanecer lá, porque lá a nossa criança se sente pertencendo, né? Tá ali naquela zona de conforto super adoecida, com consequências muito negativas para a vida, mas a criança tem uma sensação imensa de conforto por pertencer, e é muito difícil para ela o fazer diferente. Bom, quis trazer essa história para você e falar aí em meio à história sobre processos de resistência lá da nossa criança, porque talvez você tenha algo semelhante aí na sua subjetividade, e aí eu te sugiro que você reflita sobre isso. E o primeiro passo, sim, é tomar consciência. Depois a gente dá os passos seguintes para trabalhar a mudança. Mas, por vezes, a gente está imerso nesses processos de uma forma tão inconsciente que a gente nem percebe. Então, o meu convite hoje para você, caso você tenha se identificado, é: tome consciência, coloque o seu adulto, mesmo que com um pouquinho só de força, para olhar para tudo isso que a sua criança que está aí cuidando da sua vida, caso você tenha se identificado com isso que eu te disse. Ok? Espero ter contribuído aí com a sua reflexão. Se você quiser comentar aqui comigo na parte de comentários aqui do vídeo, eu vou ter o maior prazer em conversar aqui com você. Me conta, você tem aí muitos processos de resistência? Você se percebe muito aí no vitimismo, na queixa? Você sabia que quem fica no vitimismo e na queixa, na verdade, não quer mudança? Me conta pra mim, conversa comigo, será um prazer. Um beijão e até o nosso próximo encontro.